Até aqui vimos que o amor deve superar o conhecimento. Mais ainda, o amor fraternal faz com que sejamos abnegados para não ferir o entendimento dos fracos. Vimos que não devemos ser pedra de tropeço. Vimos que o passado de Israel, com as suas experiências de infidelidade ao Senhor e as suas consequências, serviu de ensino para os cristãos de Corinto do século I e também servem de exemplos para os cristãos do século XXI, para nós. Vimos também que a fidelidade divina impede que soframos tentações maiores do que as nossas forças. No estudo de hoje, 1 Coríntios 10, de 14 a 22, vamos ver por que devemos fugir da idolatria. Veja lá, vou ler o texto bíblico. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Isso quer dizer, saiam da idolatria. Lembram-se do primeiro mandamento da lei de Deus: não terás outros deuses diante de mim. Portanto, se você quiser observar o primeiro mandamento, fuja da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que diga. Ele fala assim, olha, eu vou argumentar e vocês julguem. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão. A ceia do Senhor, quando participamos do corpo de Cristo, do pão, e do sangue de Cristo através do vinho, ela nos torna participantes do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Todos participamos de um único corpo, portanto, todos nos tornamos um quando participamos da ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 10, de 14 a 22, Paulo retoma o tema dos alimentos santificados aos ídolos. Hoje essa prática pode soar estranha em muitas culturas, mas era comum nos tempos bíblicos. Quando os animais eram oferecidos aos deuses dos tempos pagãos, parte da carne ficava com os sacerdotes que a vendiam. Assim, uma porção dela chegava aos mercados públicos. Como essa carne não era separada das demais, um cristão podia comprá-la sem saber que havia sido oferecido aos ídolos. O conselho do apóstolo é claro: esse tipo de carne podia ser adquirido livremente pelos cristãos. Veja, comprar a carne eventualmente oferecida aos deuses não se constituía em cultuar esses deuses, não caracterizava idolatria. Veja ainda o texto. Vou lendo o verso 18. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício do ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Paulo está dizendo assim, o ídolo não tem valor nenhum, esses deuses não existem, eles não têm valor, portanto a carne sacrificada a esses deuses que nada são, ela também não fica impura. Antes digo que essas coisas que eles sacrificam é a demônios, e que sacrificam é não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Veja, Paulo agora estava falando assim, não estava falando sobre as carnes que eram compradas e consumidas em casa. Mas ele estava falando de, eventualmente, participar dos cultos, dos templos. Estar nos templos, cultuando. Ou se não estiver cultuando, estar no templo, mostrando que poderia estar cultuando. Embora a carne anteriormente sacrificada pudesse ser consumida em casa, a prática de entrar nos templos pagãos e participar de seus festivais era claramente proibida. O critério é nítido: em casa comer essa carne era permitido porque o ídolo nada é. Já tomar parte nas cerimônias pagãs equivalia a prestar culto a demônios. E ele compara, você participa da mesa do Senhor e também participa da mesa dos cultos pagãos. Participar de rituais pagãos significava ter comunhão com demônios, assim como participar da ceia do Senhor é ter comunhão com Cristo. O apóstolo Paulo diz assim, você não pode beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios. Não pode ser participantes da mesa do Senhor
e da mesa dos demônios. Isso quer dizer, você não pode servir aos dois senhores. Ou você serve ao Senhor Jesus Cristo, ou você não serve ao Senhor Jesus Cristo e daí serve aos demônios. Ninguém pode servir a dois senhores, palavras do Senhor Jesus no Sermão da Montanha. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis ter outros deuses, outros ídolos diante do Senhor Deus. E o verso 22 é um verso interessante, diz assim: ou provocaremos o zelo do Senhor? Somos por acaso mais fortes que o Senhor? Esse zelo do Senhor é o ciúme. Ele está perguntando assim: nós vamos, ao cultuar deuses pagãos, ao cultuar ídolos, a praticar a idolatria, vamos querer provocar o ciúme do Senhor? O Senhor requer fidelidade, lealdade, culto exclusivo. A idolatria provoca o ciúme do Senhor. Acaso nos atrevemos, o verso diz assim: acaso nos atreveremos a desrespeitar, ou melhor, a despertar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes com ele do que ele. Qual o remédio prescrito por Paulo, pelo Espírito Santo, contra a idolatria? Paulo oferece uma regra infalível contra a idolatria. 1 Coríntios 8, 4 a 6, fazendo referência a Deuteronômio 6, 4 e 5. Qual é o antídoto? Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A essa ideia de amar a Deus acima de todas as coisas, Jesus acrescentou: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Como é então, irmãos? Qual é o antídoto contra a idolatria? Amor. Amor a Deus. Se você ama a Deus, você não vai buscar outros deuses. Se você ama a Deus, se você ama o próximo, você não vai criar situações para que seu próximo fique constrangido e eventualmente possa cair na idolatria. O amor a Deus e ao próximo é a vacina contra a idolatria. Hoje nós temos também, irmãos, diversos ídolos. De quais ídolos nós temos que fugir? Pense cada um de nós. Qual é o meu ídolo? Qual tem sido o meu ídolo? O que eu tenho posto à frente do Senhor Deus? A quem eu tenho me prostrado? A quem eu tenho servido? A quem eu tenho devotado lealdade? Certamente, irmãos, nós podemos identificar, não mais que um, às vezes vários, quem sabe muitos ídolos, com os quais estamos praticando a idolatria. Temos que fugir deles. Como podemos fugir dele? Amando cada vez mais ao Senhor Deus, conhecendo cada vez mais o Senhor Deus, amando o Senhor Jesus Cristo e amando o seu sacrifício por cada um de nós, que vai fazer com que nós não tenhamos o menor prazer em servir a outros ídolos, a outros deuses. Deus nos abençoe nesse sentido e que nós possamos cultuar, amar, servir unicamente ao Senhor Deus Criador, ao seu Filho Jesus Cristo e ao Espírito Santo.